Hora de entrevista aqui no Olhar Digital News, porque o presidente Lula sancionou uma lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying no país. A nova legislação aparece na edição de hoje do Diário Oficial da União. A definição de bullying no texto é a seguinte: intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Vamos então saber o que muda com a nova legislação. Vamos receber agora o advogado Matheus Pupi, especialista em privacidade e proteção de dados. Vamos colocar aqui o doutor Matheus na tela para conversar com a gente. Já está por aqui. Matheus, muito obrigado por falar com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Bom, vamos falar sobre esse assunto tão importante, gerou muitas dúvidas, né? Então, começando por um primeiro ponto, Matheus. O que mudou exatamente com essa nova lei, né? Como era a legislação antes e o que a gente tem de novidade agora? Pois é, eu acho que a lei ela vai muito além, né, da questão do bullying, do cyberbullying. Ela fortalece a proteção da criança e do adolescente, especialmente nesse ambiente interconectado, digital, né, que nós temos hoje, que é uma realidade para qualquer criança de qualquer local do Brasil hoje, praticamente, né? Esse contato digital aí, né? E o bullying, que a gente sempre viu isso como algo recorrente, de fato foram verificados que existem efeitos psicológicos, aí, impactos na criança e no adolescente, e isso vem sendo intensificado, esse combate, e a lei já é um reflexo disso, né? Porque antes ficava muito aberto a definição de bullying, e agora a gente tem uma definição muito clara do que é bullying, né? Igual você citou. Então está bem destacado aí. Além de que, né, ela amplia aí o rol dos crimes hediondos, cria a Política Nacional de Prevenção ao Combate ao Abuso e Exploração da Criança, né, define o cyberbullying e o bullying, né, exploração sexual online, né, digamos assim, também está incluída, tipificação específica, enfim, N outros fatores, né, de fato. A lei ela torna o bullying mais tangível e assim mais fácil de ser punido, né? Apesar de que muitas vezes esse bullying é feito por menores de idade, contra menores de idade, e aí dificulta um pouquinho ali a situação, né? Justamente esse que é o ponto da minha próxima pergunta, né? Muitas vezes o bullying, o cyberbullying, eles acontecem, por exemplo, no ambiente escolar, em que a gente tem alunos, né? Muitas vezes, né, menores de idade, alunos do fundamental, do ensino médio, enfim, que têm menos de 18 anos. Como a lei se aplica nesse caso exatamente? É sempre complicado quando a gente trata de menores de idade, né? Eles podem, de fato, né, ter algumas sanções diferentes, como processos educativos, reabilitadores, né? Em vez das punições tradicionais, mas existe também a possibilidade de responsabilizar, uma responsabilidade estendida aos responsáveis desses menores, né? As próprias instituições de ensino, se tomarem ciência e não tomarem nenhuma medida contra isso, né? Além de que isso aí vai acabar exigindo mais da instituição de ensino e dos pais, né, que deem esse conhecimento em casa, né, e incentivem, desincentivem tais comportamentos, né? Eu acho que isso aí acaba impactando bastante com medo da própria que essa sanção seja aplicada contra eles também, né? Sem dúvida. E agora falando especificamente sobre o cyberbullying, né? A antiga legislação, na sua avaliação, ela era meio vaga? Existiam brechas que pudessem, por exemplo, a pessoa praticou o cyberbullying, mas dizia que era uma brincadeira ou que era liberdade de expressão. Isso agora deve acabar? Eu acredito que sim. Eu acredito que nós vivenciamos antes, né, um período de transição. Hoje o ambiente é interconectado e o bullying também evoluiu, né, para esses novos ambientes, de certa forma. Querendo ou não, ela era de fato interpretada aí como uma brincadeira, uma liberdade de expressão, ou algo mais leviano, porque estava num ambiente conectado, né, estava num ambiente digital e não físico. Então tinha-se uma falsa sensação de que aquilo era algo menor, né, algo menos danoso para a pessoa do outro lado. Mas como hoje nossa realidade é digital, nossa realidade é conectada, né, é essencial caracterizar melhor o cyberbullying e trazer o bullying para essa nova realidade, porque ele também afeta, né? A gente viu aí, já vê aí
inúmeros casos aí nos Estados Unidos, Brasil e outros países, até mesmo de suicídio de crianças e adolescentes por causa do cyberbullying, né? Onde grupos unem para fazer isso contra eles. E até mesmo uma cultura que foi estabelecida do cancelamento, né? Que acaba afetando, de certa forma, essa conexão com o cyberbullying, porque tem que ver aonde que se aplica, o que é de fato cancelamento e o que vira cyberbullying, né? E para finalizar, doutor, um aspecto fundamental do texto é o aumento da pena para casos de violência contra adolescentes e crianças, especialmente em ambiente escolar, né? Algo que me chamou a atenção no texto, ele frisa essa parte do ambiente escolar. Essa te parece uma resposta àqueles ataques ou ameaças de ataques, né, a escolas que tivemos no ano passado? Falamos bastante aqui sobre isso no Olhar Digital News. É uma preocupação sobre esses casos do ano passado? Te parece uma resposta aí do governo federal para aumentar a responsabilização, a pena para crimes, ameaças como essas? Porque ano passado tivemos, infelizmente, né, ataques com vítimas e as ameaças continuaram depois, né? Não, eu penso que sim, eu concordo. Eu acho que isso é sim uma resposta, né? A gente viu um aumento exponencial disso, não só no Brasil, mas em outros países também, né? E até mesmo por meio da velocidade da troca das informações, isso começa a chegar aqui e começa a incentivar, às vezes, né, os mesmos comportamentos que nós não vimos, ou pelo menos não era noticiado, né, esse tipo de atitude aqui no Brasil, esse tipo de atividade. E foi uma resposta bem contundente, bem pontual do governo ali, né, para tentar mitigar isso e minimizar esses acontecimentos infelizes e infortúnios acontecimentos que nós tivemos ano passado, né? Mas eu acho que sim, é uma resposta. Perfeito. Conversamos com o advogado Matheus Pupi, especialista em privacidade e proteção de dados. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a refletir sobre essa nova legislação. Até uma próxima oportunidade e boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado a todos. Então, importantes informações aqui do Matheus Pupi sobre essa nova legislação de bullying e cyberbullying, um dos grandes destaques do noticiário, né? Não só no mundo da tecnologia, porque também fala muito de educação, né? É um assunto fundamental e que a gente discutiu bastante no ano passado aqui no Olhar Digital News e vai continuar discutindo um assunto tão sério como esse.